vamos ler juntos a partir do versículo 7. Atenção que diz: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Aonde queres que preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Não era a primeira Páscoa que eles se reuniam. Ele desejou ansiosamente comer com eles esta Páscoa, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles então começaram a perguntar entre si, qual deles iria de fazer isso. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Feche os... A tradição diz que nós estamos na Semana Santa. Na verdade passou, né? Hoje é domingo, começou uma nova semana. Mas a semana que passou, a gente costuma dizer que é a Semana Santa. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A gente tem que viver e se esforçar para viver direcionado pela palavra de Deus e não pelo costume. O costume diz que a semana que antecede a Páscoa é a Semana Santa, mas para aqueles que são os santos, todo dia é santo, todo dia é santo. E a Páscoa, assim como muitos e muitos costumes, pode correr o risco de se tornar apenas um rito, pode se tornar apenas um costume. A Páscoa pode se tornar, se nós não cuidarmos e não entendermos fundamentalmente o que ela é, pode se tornar apenas aquele tipo de coisa que a gente faz no piloto automático, que manda no grupo da família no WhatsApp um Feliz Páscoa, sem saber o real sentido do que é Páscoa. E eu quero convidar você a mergulhar sobre as palavras da Bíblia, para a gente entender junto o que é a Páscoa, o porquê que existe a Páscoa, qual o significado dela. E você já sabe que a Páscoa, ela não tem nada a ver com o coelho ou com chocolate. A Páscoa moderna, ela tem elementos que nada tem a ver com a Páscoa bíblica. Então, para a gente entender, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Se você olhar o livro de Gênesis, é claro que você não vai ter como ler agora, mas você pode passar apenas os seus olhos e se lembrar de uma história que talvez você já conheça. Se você chegar no livro de Gênesis, no capítulo 1, você verá como que Deus construiu o universo, como que Deus formou as primeiras coisas usando apenas o poder da sua palavra. No capítulo 2 de Gênesis, você ficará impressionado como que Deus, apenas com o poder da sua palavra, Ele também criou a mulher para completar a criação que Ele já havia feito, para completar o homem que Ele havia criado. Vou ler a sua Bíblia um pouquinho mais para frente, você chega no capítulo 3, onde, não sei você, mas eu fico pasmo, como que a Bíblia vai dizer que o pecado entrou no mundo. Quando o homem
e a mulher desobedecem, saem do projeto inicial de Deus, mesmo tendo todo um panorama muito propício para viver em harmonia, eles decidem desobedecer a Deus, e a Bíblia fala como que eles foram expulsos do jardim, e quais as consequências do pecado na vida de Adão e Eva, e consequentemente, as consequências do pecado na vida de toda a humanidade, quando eles foram expulsos do jardim. Folheando a sua Bíblia, você chega no capítulo número 4 de Gênesis, onde você lê sobre o primeiro homicídio da terra, e que foi feito por um irmão, que por muito egoísmo, por muito orgulho, tira a vida do seu próprio irmão, e ambos são expulsos daquele ambiente, são expulsos sobretudo da presença de Deus. No capítulo 5, aí as gerações foram passando, e a morte foi se espalhando, a maldade foi se espalhando por sobre toda a terra. Nós estudamos isso no nosso lábio, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, então está fresquinho na mente de muita gente, como que a maldade foi tomando conta da humanidade. Já no capítulo 6, essa humanidade que está bastante desenvolvida, bastante moderna, também é uma sociedade que está profundamente corrupta, corrompida, e a Bíblia diz que, desagradado da sua criação, ele decidiu destruir a humanidade através de um dilúvio. Só que, ao contrário do que muita gente pensa, Gênesis capítulo 6 não fala sobre o juízo e a ira de um Deus cruel, mas Gênesis capítulo 6 está falando do amor e do cuidado de Deus para com os seus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se derramou sobre a vida de um homem que era íntegro, um homem que ouviu a voz de Deus e decidiu obedecê-la, mesmo quando não era conveniente obedecer a Deus, porque é muito fácil obedecer a Deus por conveniência. Noé, ele ouviu a voz de Deus, entendeu o chamado de Deus, ele creu no que Deus estava falando, quando nunca havia chovido sobre a terra. Deus diz a Noé que destruiria a terra sobre um dilúvio, destruiria a terra através de um dilúvio, e que era para ele construir uma arca onde Deus iria salvar a vida dele, da sua família e de alguns animais, de um casal de cada um dos animais da terra. Noé não conhecia chuva, não estava com nuvem, o tempo estava árido, seco, mas ele creu na palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele construiu uma arca, e enquanto construía ele pregava, ele construía e pregava. Foram 100 anos de pregação e construção de arca, até que a Bíblia diz que as nuvens se abriram e choveu durante 40 dias, 40 noites, e Noé foi salvo juntamente com a sua família e um casal de cada espécie de animal. Aí, depois, Noé recebeu a missão de dar sequência a essa humanidade. A humanidade começou a crescer, os anos foram passando, mas infelizmente, novamente, a humanidade se rebelou contra Deus, construiu uma torre, a chamada Torre de Babel, que tinha por si só o desejo de ser conhecidos por si. O texto diz que eles gostariam de construir uma torre que chegasse ao lugar mais alto possível, para que eles pudessem espalhar o seu nome por toda a terra, porque eles eram conhecidos por aquilo que Deus dizia sobre eles, mas eles agora, através da Torre de Babel, queriam ser conhecidos pelo seu próprio nome, que o seu nome se espalhasse por toda a terra. E na verdade o que aconteceu foi que Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, e todos foram dispersos. Todos foram dispersos. Você já está no capítulo 11 de Gênesis, 11, e no capítulo 12 de Gênesis as coisas mudam, porque a Bíblia para de falar de forma universal, de forma geral, para falar de forma mais individual. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 12, que Deus escolhe uma pessoa para, através dessa pessoa, formar um povo que a ele seria exclusivo, um povo exclusivo de Deus, um povo particular, e através desse povo, Deus manifestaria a sua glória sobre toda a humanidade, sobre toda a terra. O nome desse homem é Abrão. Abrão tinha 75 anos de idade, tinha uma esposa que era estéril, a sua mulher se chamava Sara, e Abrão ouve a chamada de Deus, obedece a chamada de Deus. Ele sai da tua terra, ele sai da sua parentela, e ele vai pela fé, novamente, pela fé, ser conduzido para o lugar aonde Deus iria mostrar a Abrão e a sua família. Abrão viu a promessa de Deus se cumprindo, porque a Bíblia diz que ele teve um filho que chamou de Isaac. Isaac se casou, cresceu, se casou, e se casou com uma moça chamada Rebeca, e de Rebeca, Isaac teve 2 filhos, que ele deu o nome de Esaú e Jacó. Como todo menino saudável, Esaú e Jacó cresceram, só que Jacó,
que ao nascer a Bíblia diz que ele já sai meio agarrado na perna do irmão, querendo tomar o lugar do irmão. O Jacó engana o seu irmão, engana o seu pai, roubou o direito de primogenitura do seu próprio irmão, enganou o seu pai, e o desfecho da história de Jacó foi que ele teve que fugir da sua terra, jurado de morte pelo próprio irmão. E o texto diz que Jacó sofreu muito por causa disso. Ele vai para o deserto, e lá ele conhece uma mulher que ele se apaixona, uma mulher chamada Raquel. E ele foi obrigado a casar com a sua irmã primeiro, que se chamava Lia. Teve que trabalhar muitos e muitos anos para depois finalmente casar com a sua irmã. Trabalhou para o seu sogro durante muitos anos. Sofreu na pele o que ele fez com a sua casa. Foi enganado pelo seu sogro, assim como ele enganou seu pai e seu irmão, tirando o direito de primogenitura. A vida de Jacó se tornou um verdadeiro inferno, até que um dia Jacó teve um encontro face a face com Deus. E esse encontro com Deus mudou toda a vida de Jacó. Começa que Deus muda o nome de Jacó. Jacó significa usurpador, aquele que toma o lugar de alguém. Deus, olha, você não se chamará mais Jacó. A partir de agora eu lhe chamarei de Israel, que significa príncipe de Deus. O Israel, antes Jacó, teve 12 filhos. Começou a fazer muito filho na terra. Dentre esses 12, um filho se tornou um filho odiado pelos outros irmãos. Qual é o nome desse filho? José. O Zé, menino sonhador. Os seus irmãos, por causa de inveja do José, o Felipe não vai esquecer do José nunca mais, depois do nosso PG de ontem, né, Felipe? Só quem foi no PG de jovem sabe. O José, menino sonhador, se tornou odiado pelos seus irmãos, que a Bíblia diz que o venderam. Aliás, a proposta inicial não era vender, era de matar, mas um do seu irmão clama pela vida de José, e eles decidem fazer uma graninha com ele, vendem para uma caravana que estava passando, indo em direção ao Egito, e depois eles revendem José como um escravo promissor no Egito. E lá no Egito, José novamente é comprado por um homem chamado Potifar, o eunuco do faraó. A música popularizou o Potifar, né? O eunuco de faraó. E José foi trabalhar na casa de Potifar, sendo servo, sendo escravo de Potifar. E ele foi enganado pela mulher de Potifar, que tenta seduzi-lo. José não cai na dela. Ela mente para o seu marido, dizendo que José estava tentando forçá-la a se deitar com ele. Não tem outra. O homem acredita na voz da mulher, e José foi parar preso, está lá na cadeia. Lá na prisão, José conheceu 2 ex-funcionários do faraó, interpretou o sonho desses funcionários. O tempo passou, e um deles, mais um tempo depois, foi solto. Quando o faraó teve um sonho que nem um mago, que nem um místico no Egito conseguiu interpretar esse sonho, esse funcionário se lembrou que havia conhecido José lá na cadeia e que ele havia interpretado o seu sonho. O faraó manda chamar José. José interpretou o sonho de faraó, e a Bíblia diz que o faraó nomeou José como governador do Egito. José estava abaixo apenas de faraó, e de todo o resto José era superior. A vida de José se transformou. Durante um período, houve fome sobre toda aquela terra. Estou tentando correr para a gente ganhar tempo. Houve fome durante toda aquela terra. José, com o coração curado, sedento e faminto por Deus, olha para os seus irmãos que o traíram, olha para os seus irmãos que mentiram para o seu pai, manda trazer os seus irmãos, não para puni-lo, não para vingá-lo, não. José manda chamar os seus irmãos, José manda chamar o seu pai, José manda chamar toda a família que estava passando fome para vir morar no Egito, porque no Egito havia comida farta. E aí o povão veio, mulheres, crianças, filhos, e encheu a terra do Egito. E você sabe que gente, quando se junta, faz muito filho. E eles foram fazendo filho. A Bíblia diz que um dia chegou um faraó que não conhecia José, que não conhecia a família de José, e esse faraó ficou tão apavorado com aquele povo que estava morando no Egito, e era um povo muito numeroso, que colocou esse povo para trabalhar como escravos, para construir e erguer as esculturas do Egito. O tempo foi passando, esse povo continuou crescendo, um outro faraó veio, e ele decidiu ter uma outra ideia. Ele mandou matar todos os meninos de Israel, para que esse povo não continuasse crescendo. E aí entra outra história bíblica.
o Egito teve um verdadeiro banho de sangue, a Bíblia diz, um verdadeiro banho de sangue, a ponto das mães orarem e clamarem a Deus, pedindo para que os seus filhos não nascessem homens. E aí entra em cena uma outra mulher, uma mulher israelita chamada Joquebede, que teve um filho e decidiu que o seu filho não iria morrer ao fio da espada. Moisés é o nome desse menino, e ela não permite que o seu filho morra. Ela constrói um cesto, coloca o seu filho no cesto, coloca nas águas do rio, pede para sua filha mais velha, acompanhando a cesta, até onde que a cesta fosse parar, e a Bíblia diz que ela parou aos pés da princesa do Egito, a filha do faraó, que estava se banhando com as suas servas, e aí ela resgata aquele menino e dá o nome de Moisés, que significa em hebraico, aquele que é retirado das águas. Chegamos no capítulo 1 de Êxodo. Êxodo capítulo 1. Moisés foi criado durante 40 anos dentro do palácio real egípcio. Aprendeu a cultura egípcia, a língua egípcia, as artes, a luta egípcia. Aprendeu a viver e comer e se comportar como um egípcio. Mas Moisés sabia que era hebreu. Foi amamentado pela sua própria mãe, que foi contratada como ama de leite. Moisés viveu durante 40 anos no deserto no Egito. Até que um dia ele foi visitar o seu povo, que era oprimido pelo povo egípcio, e ali havia um soldado egípcio massacrando o povo hebreu. Moisés foi lá tirar satisfação, não faz isso, não é bem assim, quem é você? Você pensa que é? Discutir, e você sabe o que aconteceu. Moisés acabou matando o soldado egípcio, e ele sabia o que iria acontecer com ele, e temendo pela sua própria vida, ele foge para onde? Foge para o lugar da onde o seu povo havia saído. Ele sai do Egito e vai para o deserto, e agora são um ciclo de mais 40 anos, onde Moisés está fugindo do Egito. No meio do caminho ele conhece um homem chamado Jetro, pastor de ovelhas. Esse homem tem algumas filhas. Moisés se apaixona por uma delas, se casa com ela, e ele começa a pastorear o rebanho do seu sogro Jetro. Moisés está com 80 anos, e a gente chega em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés está pastoreando o rebanho do seu povo, do seu sogro, a Bíblia diz que Deus aparece a Moisés através de um arbusto, de uma sarça que queimava, mas não se consumia. E Deus diz a Moisés: Moisés, eu libertarei o meu povo através da sua vida, eu te escolhi. Moisés, ele teve medo porque sabia que ele era pó, sabia que ele não era capaz. Mas Deus disse: eu escolhi você, a voz do meu povo chegou até mim, você. E o incrível, meus irmãos, é que Deus é assim. Deus escolhe os homens mais improváveis para realizar o impossível, amém. Ele escolhe os improváveis para realizar aquilo que é impossível. Você conhece a história? Faraó não deixou o povo sair assim de primeiro, não. Então Deus envia 10 pragas ao Egito. Cada praga era um confronto a toda a autoridade de uma divindade egípcia. Cada praga era um confronto de um deus egípcio que Deus estava provando que ele era maior do que qualquer um daqueles deuses. Antes de Deus enviar a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos da terra do Egito, a gente chega em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Antes de mandar a 10ª praga, Deus faz uma pausa para orientar o seu povo que estava prestes a ser libertado das mãos e das garras do Egito. Deus manda vocês fazerem uma festa. Uma festa. Deus dá ordem a Israel que eles celebrem a primeira Páscoa. Páscoa é um termo hebraico chamado Pessat, que significa passar por cima. Êxodo capítulo 12, o texto sagrado diz: antes da 10ª praga, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor. Matem um cordeiro, ele tem que ser macho, não pode ter defeito, tem que ter um ano. Peguem o seu sangue, guardem o seu sangue, asse a carne desse cordeiro, comam esse cordeiro inteiro, não é para sobrar nada. Se a família for pequena, divida, chama outros familiares para partilhar a carne, mas é para comer o cordeiro todo. E o sangue do cordeiro que foi separado, vocês vão banhar os umbrais das portas das suas casas, porque quando o anjo destruidor passar por sobre, passar por cima do arraial do Egito, a casa que estiver com os umbrais pintados com sangue, o anjo destruidor não visitará aquela casa, pois ele saberá que ali morreu um cordeiro em substituição àquela criança, e ele passará por cima, livrando
aquela família daquela morte. O texto ainda diz: vocês ainda vão assar pães asmos para comer junto com o cordeiro, mas não ponham fermento, porque não dá tempo da massa crescer. Vocês assarão o pão rapidamente, vocês comerão o pão rapidamente, pronto para a partida. Vestes no corpo, sandália na mão, cajado na outra. Junto com o cordeiro e os pães, mastiguem e comem ervas amargosas, diz o Senhor, para que o amargo dessas ervas sirvam de lembrança dos anos de amargura em que vocês passaram em todo o Egito. E assim foi a primeira Páscoa. Antes da 10ª praga, os israelitas obedeceram a Deus, celebraram a primeira Páscoa, e aí Deus finalmente envia a 10ª praga, matando todos os primogênitos do Egito, crianças, animais. E aí finalmente o faraó deixa o povo sair, persegue o povo no meio do deserto. O povo fugiu da presença de Faraó e passou de pés secos diante do Mar Vermelho. Você conhece a história. O povo então passa uma quarentena de 40 anos peregrinando sobre o deserto. Era um trajeto mais curto, mas por causa da desobediência, por causa da incredulidade, eles viveram 40 anos dando voltinha no deserto. E aí o texto diz que um dia eles chegam diante da terra prometida. A terra estava à frente, era um lugar, um campo, onde lá longe eles poderiam avistar aquela terra que Deus havia prometido 40 anos atrás. Nós chegamos ao final do livro de Deuteronômio. Moisés está com 120 anos e finalmente ele descansa, ele morre. O texto sagrado diz, Josué capítulo 1, que um novo líder é levantado agora para conduzir o povo até aquela terra que eles estavam avistando, mas precisavam tomar aquela terra próspera, aquela terra produtiva, mas que havia gigantes, que havia guerreiros. Josué é levantado como líder que levaria o povo de Israel para essa nova terra. Josué, através de todos os seus soldados e aquele povo, atravessam o Jordão e começam a tomar a terra prometida. Isso é narrado no livro de Josué e no livro de Juízes, que é um livro muito emocionante, muita guerra, muita conquista, muita prova. Desde então, todo ano, quando chegava próximo àqueles meses, cada geração, cada família, parava o que estavam fazendo para celebrar a Páscoa. Desde então eles passam a fazer essa festa anual, se lembrando daquela noite em que antecedeu a libertação deles do Egito. Todo ano, toda a família celebrava a Páscoa, daquele jeito, cordeiro, ervas amargosas, pão sem fermento, anos de amargura, lembranças, ano após ano. Todo ano, um cordeiro macho, sem ferida, de 1 ano, ele era imolado, assado, comido, reservado o sangue, em obediência àquela primeira Páscoa. Até que um dia, na Galileia, um rabino muito inteligente, muito especial, que passou a ser seguido pelas terras empoeiradas da Palestina. Este homem que fazia milagres que nem Moisés, o maior líder de Israel, fez. Esse homem que não precisava que o mar se abrisse para ele passar, pois ele andava por cima das águas. Esse homem que tinha a palavra profética, que nem Elias e Eliseu conseguiu vencer. Aquele que falava e se cumpria, que dava ordem à tempestade e a tempestade se calava. Esse homem que era maior que Moisés, que Elias, que Eliseu, que falou e profetizou cumprindo as profecias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel. Esse homem andou pelas terras da Palestina, pregava uma mensagem superior a qualquer um dos profetas do Antigo Testamento, e dizia de si mesmo que ele era o Messias, prometido de Deus, desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo, aonde Moisés em Gênesis 3 diz que a serpente seria esmagada. Ele diz, eu sou aquela voz, eu sou aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente e libertar todo um povo da escravidão do pecado. Não é a escravidão do Egito, não é a escravidão de Roma, não é a escravidão da Babilônia, porque todos esses se passaram. É para libertar da escravidão do pecado. Esse Jesus, depois de caminhar
durante alguns anos, chamou os seus discípulos um certo dia, e nós estamos diante do texto que nós lemos no início, Lucas capítulo 22, onde Jesus chama os seus discípulos e diz: eu quero participar ansiosamente com vocês dessa Páscoa. Então preparem essa Páscoa do jeito em que vocês sempre fizeram durante todos esses anos de vida. Preparem a Páscoa do jeito que vocês sabem fazer, como vocês aprenderam, como seus pais faziam, como os pais da igreja ensinaram. Preparam a Páscoa para nós, porque eu desejo ansiosamente, ardentemente participar dessa última Páscoa com vocês. Seria a última Páscoa que eles teriam com Jesus e a última Páscoa naqueles moldes do Antigo Testamento. Preste atenção. Jesus sabia quem ele era, sabia que os dias em que o prenderiam, o crucificariam, que ele morreria estava para acontecer. Ele sabia disso. Os discípulos obedecem. Preparam a Páscoa do jeito em que eles sabiam. Naquele dia certamente havia ali o cordeiro, naquele dia certamente havia ali as ervas amargas, naquele dia havia o pão, havia o vinho, todos os elementos estavam ali espalhados sobre a mesa. Mas houve uma hora que diante de todos aqueles elementos, Jesus ignora as ervas amargosas. Jesus pega o pão, ele parte aos seus discípulos e diz: este pão, sem fermento, assado às pressas, perde agora o significado que até hoje vocês conheciam. Porque esse pão assado às pressas sou eu. Esse pão é o meu corpo, será partido, assim como eu parto esse pão, o meu corpo será partido por causa de vocês. Então a partir de hoje vocês comam desse pão, se lembrando de mim. Os discípulos não entendem nada, aquilo não faz sentido para eles. Como assim, esse pão é você, você está aqui? 3 dias depois eles entenderiam. O texto diz que os discípulos ficaram assustados. Comeram aquele pão meio que tipo um olhando para o outro, sem saber o que estava acontecendo, o que ele estava falando. Jesus continua na mesa, assentado com os seus, e de repente ele pega o cálice e ele diz: esse cálice é o meu sangue. Esse cálice que simboliza até hoje o sangue passado nos umbrais da porta do arraial de Israel na terra do Egito. Esse sangue que na mente de vocês significa o dia em que todos os primogênitos deveriam morrer, mas foram poupados. Esse cálice simboliza agora o meu sangue, que será derramado por vocês, em remissão dos seus pecados. Porque aquele sangue dos umbrais da porta protegia aquele povo, aquela família do anjo destruidor. Mas o meu sangue lhes purifica de todo o pecado, de uma vez todas. O meu sangue fará com que vocês passem da morte para a vida eterna. Os discípulos não entendem aquilo. Fica um olhando para o outro, meio com cara mais ou menos, sem entender. Jesus não faz menção do cordeiro, Jesus não faz menção das ervas, até porque não havia necessidade. Jesus não faz menção do cordeiro porque ele se ofereceria como o cordeiro de Deus. Jesus não faz menção da erva porque não precisavam se lembrar do passado. O que importava era dali para frente. A questão é justamente essa. Preste atenção. Não importa se você viveu ou vive uma vida de amargura. Não importa se você está nadando de braçadas numa fartura que você nunca experimentou. A questão não é esta. A questão é que a sua vida, a minha vida, a nossa vida foi comprada com preço de sangue. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Você pode estar sofrendo as amarguras mais cruéis dessa vida, a família destruída, pensando em separação, vida financeira um caco. Você pode estar enfermo, lidando com a enfermidade na família. Você pode estar lutando com uma crise depressiva, não importa. A sua vida tem valor para Deus. A sua vida tem valor para Deus e Ele pagou o preço da sua vida. Aquilo que para nós não custa nada, para Ele custou tudo.
Então não precisa de ervas amargas. A questão não é a vida de onde eu saí, a questão é a vida em que eu abracei, e eu abracei a vida com Ele. Eu abracei a vida de Deus, a vida de Deus. A minha vida, a sua vida pertence a Deus, ela pertence a Jesus. Pode ser que aqui a gente coma o pão que o diabo amassou, mas a nossa vida continua pertencendo a Ele. E a nossa vida tomba aqui, acaba aqui, mas nós ressuscitaremos com Ele para uma vida eterna, porque a nossa vida foi comprada. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era que a partir daquele momento, todas as vezes em que eles comerem o pão, todas as vezes que eles beberem o cálice, vocês se lembrarão de mim. Vocês se lembrarão do que eu fiz por vocês. Vocês não se lembrarão de um passado distante no Egito. Vocês não se lembrarão mais daquilo. Vocês se lembrarão do que eu fiz por vocês. Era isso que Jesus queria que eles entendiam. E o apóstolo Paulo, falando sobre esta ocasião, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E aí nós descobrimos o que tudo isso significa para nós hoje. Você e eu não temos uma semana santa. Quem foi comprado por esse sangue precioso sabe que todo dia é santo. Sabe que todo dia é santo. Nós não dependemos de uma Páscoa anual. Nós não devemos depender de uma Páscoa anual. Não temos o direito de depender de uma ceia mensal. Não. O que Paulo está dizendo em 1 Coríntios no capítulo 11, e o que também Jesus ensinou para a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, é o que você e eu precisamos entender todos os dias. Atos capítulo 2 diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Partiam o pão diariamente de casa em casa, louvando a Deus com todas as refeições. É algo para ser vivido de casa em casa, de mesa a mesa. Você não come uma vez por mês, eu sei disso, você não come uma vez por semana. Nós comemos todos os dias, bebemos todos os dias, nos assentamos à mesa em casa todos os dias. Não dependemos de uma festa anual. Para nós, todos os dias são dias santos. Você está entendendo? Amém ou não amém? A nossa lembrança de Jesus e do que Ele fez por nós não deve ser feito em uma semana depois da quaresma. Nossa lembrança de quem nós somos em Jesus deve gritar no nosso coração quando nós levantamos da nossa cama todos os dias. Antes de você olhar as notificações no seu celular, você abre o olho se lembrando de que novamente as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. É dia de Páscoa, é dia de celebrar a ressurreição. O boleto está ali, você não sabe o que fazer para pagá-lo, mas você crê no Cristo ressurreto, que proverá o pão de cada dia em nossa mesa. Nós não vivemos por previsão, nós vivemos por provisão que vem de Deus, porque aquele que venceu a própria morte é fiel para cuidar de você e de mim todos os dias. A nossa Páscoa, ela deve ser diária, todos os dias em que você vai olhar para um pão, todos os dias em que você está com a sua mesa farta, todas as vezes que você se assentar, olhar no olho do seu filho, da sua namorada, do seu noivo, do seu pai, da sua mãe, todos os dias em que você se assentar, talvez ali na mesa, no seu trabalho, se alimentar sozinho, você se lembre que você não está sozinho, que aquele que se ofereceu como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está ali assentado com você. Então é dia de Páscoa ali também, é dia de celebrar a ressurreição. Por mais que você esteja tomado por uma angústia, que você não sabe o porquê, lembre-se e alegre o seu coração, porque aquele Cordeiro de Deus vive e está ali com você. Ele está abraçado com você, enxugando as suas lágrimas. Talvez Ele não permita que aquela luta passe naquele momento, mas Ele está ali passando junto com você, e ali Ele quer se revelar a você.
É Páscoa todos os dias para aquele que entendeu que foi resgatado pelo sangue precioso daquele que morreu, mas ressuscitou. É Páscoa todo dia. O resto é Babel. O resto é religião. O resto é rito. O resto é ritual. O resto é costume, é cerimônia. Se eu depender de uma cerimônia para me lembrar de quem eu sou e o que Deus fez por mim, algo de errado na minha vida está. Algo de errado está na minha vida. Nós somos o povo que olha para a cruz, mas sabe que a cruz está vazia. Nós somos aquele povo que sabe que o símbolo da nossa Páscoa é um túmulo e uma cruz vazia. Porque Ele morreu naquela cruz, foi sepultado naquele túmulo, mas Ele não está lá mais. Aleluia! Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte e nos possibilitou estar com Ele. Ele venceu aquilo que nos mata, provando que Ele é maior, e nos convida para o banquete, dizendo: venham viver a eternidade comigo. Quando Deus cria com o poder da sua palavra a humanidade em Gênesis 1, aonde Deus sopra o fôlego na narina de Adão, Deus coloca ali a eternidade. Fomos feitos para a eternidade. O pecado vem e nos faz virar as costas para o nosso Criador. Mas o Deus que sofreu rebeldia, o Deus que foi ferido, o Deus que foi rejeitado, Ele desce da sua glória. Ele se desnuda de toda a sua glória e majestade. Ele caminha entre nós. Não conhece pecado. E por isso é capaz de vencer aquilo que nos mata. Venceu a própria morte. A ressurreição de Cristo é a pedra fundamental de toda a arquitetura de Deus. A ressurreição de Cristo é o coroamento de todo o sistema bíblico. A ressurreição de Cristo é a cereja de todos os milagres dos milagres. A ressurreição sela o escárnio, a crucificação mostra que a morte não tem poder, porque Ele é aquele Deus de toda a glória indivisível está sobre Ele. O interessante é que Ele se entregou voluntariamente. Jesus foi morto numa sexta-feira, porém 3 dias depois, a morte não o deteve. Ele ressuscitou, vencendo a própria morte. E é disso que nós nos lembramos da Páscoa. Coma o chocolate, se lembrando que as suas papilas gustativas só podem fazer isso porque um dia Ele venceu sobre a morte. A ressurreição de Cristo nos garante que a verdade sempre triunfará. A verdade vence a mentira. A ressurreição de Cristo nos prova que o bem sempre vencerá o mal. Aliás, a ressurreição de Cristo nos garante de que o mal já foi derrotado e o bem vencerá. Amém? Vamos ficar em pé? Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15, falando sobre a segunda vinda de Cristo. Paulo diz que os mortos hão de ressuscitar na segunda vinda. A morte finalmente será tragada pela vitória. E nesse texto em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: quando porém o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória
por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus finalmente vier, quando Ele voltar, e Ele voltará, a morte, o inimigo a ser vencido, será lançado num lago de fogo. Apocalipse no capítulo 20, no versículo 14, nos garante isso. E nesse dia, então nós reinaremos com Cristo para sempre, com corpos incorruptíveis, imortais, experimentaremos a eternidade com aquele que foi preparar lugar para cada um de nós. Algumas aplicações práticas para nossas vidas. O que a Páscoa nos ensina? Que nós não seguimos um Cristo que foi preso e está preso numa cruz. Nós não seguimos um Cristo que está retido num túmulo. O nosso Cristo é um Cristo que vence a morte, e Ele é todo poderoso. A ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra sobre mim e sobre você. Ela não tem a última palavra. Não tem. O aguilhão da morte foi tirado, diz o apóstolo Paulo. Cessou o poder da morte. A morte que pode nos arrancar lágrimas nesta vida, ela foi vencida por Jesus. E um dia nós não iremos chorar mais. Não iremos chorar mais. Não iremos chorar mais. A ressurreição de Cristo nos garante que um dia nós viveremos eternamente com Ele. A ressurreição de Cristo nos mostra que a vida não é um simples viver, que a vida não é um simples viver, que a morte não é um simples morrer. E a Bíblia diz que se Cristo ressuscitou, assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Irmãos, e o que isso significa para a nossa vida prática? Porque amanhã você tem uma segunda-feira, você tem uma semana cheia de compromissos. O que isso muda na minha vida? Significa que até o dia em que nós ressuscitarmos com Ele, nós temos todos os dias uma nova oportunidade de trabalhar para Ele, de levar o amor dEle, de apregoar a mensagem dEle no seu trabalho, com a sua vida, com o seu coração, com o meditar na sua mente, com a manifestação do amor em outras pessoas. Aleluia, porque Deus nos deu a vida. Se a morte não nos tragar aqui, até o dia em que ela nos tragar, você tem oportunidade de viver a vida de Deus, de fazer a diferença como empresário, como agrônomo, como agricultor, como pedreiro, como professor, fazer a diferença nessa vida, de viver uma vida que vale a pena, uma vida como aquele que sabe que a ressurreição e a vida te espera, a ressurreição e a vida eterna te espera. O final já foi selado, não muda. Não muda. Sabe, nunca se esqueça que a sua vida tem valor. Tem valor. E ela tem valor para o Senhor. Você não precisa mais depender da morte de um cordeiro todas as vezes em que você cometer pecado. Porque existe um Deus que te ama e te conhece, sonda o teu coração. Quando você pecar, entra no seu quarto, dobra os seus joelhos, confessa o seu pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E quando te faltar forças para correr até os pés da cruz, a Bíblia diz que há um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Então corra para Jesus, não corra para o Cordeiro, corra para Jesus. Não corre para Instagram, corra para Jesus. Não lamente, não murmure, corra para Jesus. E Ele já pagou o preço. E tem dia que o fardo está pesado, eu sei. Tem dia que está doendo e eu sei que dói. Tem dia que a gente não sabe mais o que fazer e a vontade é de jogar tudo para o alto. Joga para o alto não, corre para Jesus. Corre para Jesus. Você não precisa mais comer ervas amargas, se lembrando dos traumas do seu passado. Sei que na tua vida aconteceu muita coisa que você não queria que acontecesse. Eu sei que na história da tua vida você tomou muitos caminhos que você não gostaria de ter tomado, mas tomou. Sei que na tua vida houveram muitos traumas que marcaram a tua existência. Mas chega de ervas amargas, chega de lembrança do passado.
Deus não vai passar uma borracha na sua memória, fazendo com que você não se lembre, mas Ele vai curar o teu coração, fazendo que essa lembrança não doa mais, e que agora você não lembre mais dos anos de amargura, mas que você olhe com os olhares fixos na vida que te espera. Não é a vida que passou, é na vida que te espera, e essa vida é uma vida com Ele. O pão é para você se lembrar do corpo dele. O cálice é para você se lembrar do sangue dele que foi derramado por você. Porque um dia, por volta das 6 horas da manhã, algumas mulheres foram visitar o sepulcro em que Jesus foi enterrado. Elas foram com o projeto de trocar as suas faixas, mas lá encontraram um túmulo aberto, e anjos que guardavam aquela porta olharam para aquelas mulheres e disseram: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, Ele ressuscitou e agora está em você, em mim, mora em nós, amém? Vamos aplaudir a Jesus? Glória ao seu nome, ó Pai. Glória ao Cordeiro que está morto, glória. Glória ao Cordeiro que está morto. Coloque a sua mão no seu coração e cante essa canção. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela sua morte. Obrigado pela sua ressurreição. A nós nos resta, Pai, viver uma vida para o louvor e pela glória do seu nome. Deus, eu quero apresentar cada pessoa que entrou aqui nessa noite. O Senhor conhece cada história, sabe o que cada um está passando. Talvez, ó Deus, essa pessoa entrou aqui, ó Deus, com o seu coração profundamente aflito, angustiado, mas que nesta hora a alegria da ressurreição tome conta desse coração. Entra, Deus, na vida de cada um e cure, ó Deus, de todas as feridas da alma, de todas as feridas emocionais, todas as feridas físicas, ó Pai. O Senhor é o Deus que venceu a morte e pode, ó Deus, mudar a nossa história. Ó Deus, entra nessa família que as coisas não estão bem. Visite, ó Deus, o coração desse marido que não olha e não valoriza a esposa que tem. Visita, Senhor, o coração dessa mulher, ó Deus, que está em frangalhos, está ferido. Ministra a cura. Restaura, Senhor, esse casamento. Restaura, Senhor, esses filhos. Deus, a vida profissional que foi destruída. Restaura, Senhor, o ânimo e o vigor. Restaura, Senhor, a vontade de viver, o prazer de viver. Restaura, Senhor, os nossos corações para que nós possamos viver uma vida que glorifique a Ti. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus. Amém.